E no mês que marca o Dia Mundial de Combate ao Câncer, especialistas ressaltam o papel da boa alimentação na redução de casos da doença. De acordo com o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, a nutrição inadequada é considerada a segunda causa de câncer que poderia ser prevenida atrás apenas do tabagismo. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a nutricionista oncológica do Grupo Oncoclínicas, Rafaela Peixoto. Doutora Rafaela, muito bom dia, seja muito bem-vinda aqui ao Super N. Bom dia, obrigada. Bem, doutora Rafaela, vamos começar a respeito, conversar a respeito da alimentação, e eu gostaria de começar essa entrevista com a senhora falando a respeito da alimentação saudável, porque me parece que ela está muito relacionada à questão do desenvolvimento também da imunidade, e a imunidade é fundamental no que diz respeito também à prevenção de câncer, não é isso? Isso mesmo. A alimentação saudável, ela é um dos fatores que contribuem para o bom funcionamento do corpo como um todo, inclusive da imunidade, que é um sistema que trabalha atuando contra várias doenças. E as pessoas têm se alimentado de uma forma inadequada, como desenvolver esse hábito? E é interessante porque volta e meia a gente sempre fala, A prática de atividade física, alimentação saudável, são práticas que devem ser adotadas na prevenção de várias doenças e até mesmo para o funcionamento do corpo, como a senhora mesmo disse, mas é importante a gente reforçar que isso é necessário. E quando a gente está falando, de uma patologia como o câncer, de que forma essas conexões elas são feitas, hein, doutora? Qual é a importância disso e que tipo de alimentação, então, é considerada adequada do ponto de vista oncológico, Nós estamos vivenciando um momento complicado, momento de pandemia, em que estamos mais limitados, então estamos mais sedentários, menos ativos, ao mesmo tempo tendo a alimentação como a principal fonte de prazer. Então, piorou-se, esse hábito de vida da população brasileira, acredito que até mundial. Então, o consumo de alimentos industrializados tem sido de uma forma mais excessiva, e essa é uma das principais orientações, que é aquela história do descascar mais e do desembalar menos. Optar por alimentos mais in natura e evitar os alimentos industrializados tem um efeito muito importante na saúde do corpo, Quando a gente pensa também na questão da obesidade, que, como eu disse, sedentarismo e má alimentação totalmente relacionado com a obesidade, e a obesidade é um dos principais fatores de risco, para o câncer, mas não só para o câncer, para o diabetes, para a hipertensão, para as doenças cardiovasculares. Então, de fato, um dos principais pontos é esse controle da obesidade. Sim. E que vai ser feito com uma qualidade alimentar melhor, Aumentar frutas, verduras, legumes, comer de uma forma mais atenta, evitar aquele comer excessivo e compulsivo. Manter-se bem hidratado também é um ponto muito importante. E no que diz respeito... alto... Pois não, doutora, pode concluir, por favor. Pode falar. Eu estava pensando na questão também do tratamento, A senhora estava falando aí da questão da imunidade, a questão da prevenção da obesidade, mas, por exemplo, o paciente com câncer já está fazendo o tratamento. A gente sabe que muitas vezes o tratamento é muito invasivo, Ele gera uma série não sei se eu posso chamar complicações, mas a pessoa, de certa forma, fica mais vulnerável, fica um pouco mais debilitada, em alguns momentos. E de que forma essa alimentação, essa nutrição adequada, ela pode ajudar essa pessoa, durante o tratamento do câncer, por exemplo? A nutrição, ela ajuda tanto como um fator preventivo, que é o que nós falamos, e também como um fator de prognóstico mesmo. A gente sabe que tem alguns tipos de cânceres que o tratamento tende a causar um aumento de peso, e aí a gente vai trabalhar com base nisso. Tem outros tipos de cânceres, outros tipos de tratamento que já acontece o contrário, da imunidade ficar mais baixa, de haver perda de peso. E a nutrição, ela tem um papel também em manejar sintomas,
Então, o paciente que está em um tratamento de câncer, que tem náusea, a gente consegue, através da alimentação, melhorar essas náuseas. Tem diarreia, tem constipação. A alimentação ela vai vir para manejar esses sintomas e fazer auxiliar com que o paciente passe por esse tratamento de uma forma mais leve, de uma forma mais efetiva e com menos sintomas. Sim. Em relação também a esses fatores, né, de prevenção ao câncer, o último relatório do Fundo Mundial de Pesquisa do Câncer e do Instituto Americano de Pesquisa do Câncer destaca também a importância de, além da dieta saudável, né, uma série de outros hábitos na prevenção e também, né, no melhor andamento aí da questão do tratamento para quem tem câncer. Então, além do peso adequado, praticar atividade física, a questão do fast food, das comidas muito pesadas e gordurosas, né, ricas em carboidrato, sódio, né, doutora Rafaela, que você disse. Mas além disso, por exemplo, me chama a atenção a questão das mães, por exemplo, que tipo de comportamento elas devem adotar, a questão do tabagismo, né, a exposição ao sol, tudo isso está interligado, né, não dá para pensar em uma medida separada da outra. Exatamente. A ideia é que a gente consiga trazer hábitos de vida saudáveis. A alimentação é um desses aspectos, mas a qualidade do sono também é muito importante. O estado emocional também é muito valioso. Então, a ideia é que a gente consiga realmente adotar hábitos saudáveis. E outro ponto que também tem um valor muito grande é com relação à questão da atividade física, da prática de atividade física, de se manter ativo. E acaba que uma coisa vai puxando a outra. Quem está mais ativo tende a ter um hábito alimentar um pouco melhor, quem se alimenta melhor tende a dormir melhor. Então, a ideia é realmente ir mudando esses hábitos e usufruir de todos esses benefícios mesmo. Agora um dilema, doutora Rafaela, vamos tentar resolver ou entender o que acontece com a gente. Por que é tão difícil adotar hábito saudável, praticar atividade física? A gente começa e para, a gente começa uma dieta e para, né? Perde ali uns 3, 5 quilos, já está achando que está ótimo, já volta a consumir tudo novamente. A questão do sono, por exemplo, a gente não leva muitas vezes em consideração, mas a senhora reforçou aí o quão importante é, né? A qualidade do sono, gente que fica até de tarde aí, início da madrugada, vendo televisão, séries e tudo mais. Enfim, né? A gente é um pouco negligente com a saúde, não é isso, doutora? A senhora tem percebido isso? Com certeza. Mudar hábito é muito difícil. Mudar hábito alimentar é ainda mais difícil. Primeiro, pelo fato de que comer é essencial à vida, né? Então, e a gente nasce comendo, então mudar algo que a gente já está ali envolvido há bastante tempo, que tem influência dos pais, que tem uma influência emocional, tem o comer por prazer, é algo que realmente não é uma prática muito fácil, né? Mas ao mesmo tempo é possível. O ponto mais importante é que a gente precisa observar-se a si mesmo, observar o indivíduo de uma forma individual mesmo. Então, não existe uma estratégia de mudança de hábito, uma estratégia de emagrecimento que seja eficaz para todo mundo, né? Então, o autoconhecimento tem um papel muito valioso para que a gente consiga entender qual que é a melhor estratégia para determinada pessoa, qual que é o melhor hábito que vai ser executado, que vai ser empenhado mesmo em seguir ali. Então, não tem uma regra geral, é entender cada indivíduo e, de fato, ver qual que é a melhor conduta para aquela pessoa. Mas mudar hábito é possível. Eu falo muito que a gente precisa mudar aos poucos, pequenas mudanças diárias, mas de forma contínua. E hoje em dia o ser humano está muito do imediato, né? Então, quer um resultado muito rápido, quer a mudança muito radical. Só que dificilmente a gente consegue manter essa mudança radical por muito tempo. Por isso a ideia é realmente pequenas mudanças de forma contínua, porque aí
a gente consegue de fato essa mudança do hábito. Não adianta colocar grandes metas e metas ousadas se você não dá conta de cumprir, né? Vamos com o pé no chão, não é isso, doutora Rafaela? Agora, uma outra questão também, porque muito se fala da questão também do câncer como fatores de risco, a genética, né? E tudo mais, como algo que não fosse possível prevenir, vamos dizer assim. E a gente aqui está falando sobre fatores de prevenção. É isso que eu gostaria que a senhora deixasse claro. É importante, né? A gente considera todos esses fatores, a genética, a tendência da pessoa já ter uma possibilidade de desenvolvimento do câncer, mas essa prevenção, essas medidas que a gente está falando da alimentação, do exercício físico, isso pode ajudar a pessoa a desenvolver um pouco mais tarde, a diagnosticar mais rapidamente, no tratamento ser menos invasivo. Eu queria que a senhora desmistificasse um pouco essa questão de que só é genética, que não tem jeito, que o câncer é aquilo mesmo, que não adianta eu fazer nada, sabe? Essa é uma pergunta muito boa, né? Porque se a gente for avaliar as duas principais causas de câncer, são fatores modificáveis, né? São fatores de estilo de vida, que é o tabagismo e a obesidade, o hábito alimentar. Então, o câncer sim tem um fator genético ali, né? Um defeito no gene, mas as principais causas estão sim relacionadas a fatores modificáveis, a o que a gente pode fazer. Sim. E aí, gente, ter força, tá? Ter persistência, como disse aí a doutora Rafaela, né? Traçar pequenas metas para você ir cumprindo e se sentindo também motivado a seguir em frente, a seguir cada vez mais. Controle da ansiedade, né, doutora Rafaela? Necessário, fundamental nesse momento, principalmente da Covid-19. Em relação a isso, suas falas finais, seus destaques finais. Ah, doutora Rafaela, acho que a conexão a gente acabou perdendo, mas é isso. Doutora Rafaela, tá aí? Voltei. Volta, doutora Rafaela. É o seguinte, gente, a gente está fazendo essa entrevista por videochamada, a gente tem essas limitações por conta da tecnologia, mas a tecnologia também nos possibilita esse encontro, né, doutora Rafaela? Essa prestação de serviço também para o nosso ouvinte. A doutora Rafaela está aqui com a gente de novo. Então, para finalizar, doutora, só um recado final, estava falando da ansiedade também, que está difícil de controlar nesse momento de pandemia. A sua fala final, um recado final para o nosso ouvinte. De fato, a ansiedade é um fator que contribui para a piora do hábito alimentar, né? Muito se fala sobre o comer por ansiedade, esse comer emocional, né? E é muito importante que a gente consiga, em meio a essa pandemia, que a ansiedade está aumentada mesmo, estamos limitados dos nossos maiores prazeres, do social, alcançar, encontrar práticas realmente para poder nos auxiliar nesse controle de ansiedade, ter um acompanhamento com um psicólogo, técnicas de meditação, buscar prazeres no dia a dia, pequenos prazeres, né, dentro da nossa limitação de pandemia. Isso faz uma diferença muito grande. Outro ponto que ajuda muito é planejamento. Então, planejar o que vai comer, planejar a lista de compra, para que mesmo que venha uma ansiedade ali para nos tirar do rumo, estar planejado, a gente tende a ter um foco maior, isso ajuda muito. E para reforçar a importância de fazer pequenas mudanças diárias, porque se torna mais possível mudar o hábito grande com pequenas ações, de forma contínua, de forma atenta, de forma clara. E realmente ter essa ciência de que esse hábito, né, esse nosso estilo de vida vai impactar em diagnóstico de doença, vai impactar em prognóstico de doença. Então, mesmo que sim, a pessoa que tenha bons hábitos de vida tenha um câncer, o prognóstico dessa pessoa tende a ser melhor. Esse caminhar dentro da doença tende a ser mais saudável, tende a ser melhor. Então, a alimentação, sim, é algo que é muito importante, a gente precisa dar essa atenção a ela. Perfeito. Doutora Rafaela Peixoto, nutricionista oncológica do Grupo Oncoclínicas, aqui conosco, trazendo essas informações. Nesse mês que marca o Dia Mundial de Combate ao Câncer, né? Tivemos o dia 8 de abril como esse dia mundial de conscientização, né? E também de combate à doença. Doutora Rafaela, obrigada, viu? Mais uma vez, prazer conversar com a senhora. Aguardamos aqui uma outra oportunidade.
prazer é todo meu. Obrigada pelo espaço para falar de um assunto tão importante. Obrigada.